Olá, boa tarde. São 13 horas e 30 minutos aqui em Brasília. E deputados e senadores devem votar hoje novamente o projeto que dá até a possibilidade de micro e pequenas empresas contratarem empréstimos de até 30% do faturamento delas no ano passado. A matéria já havia sido aprovada no início deste mês aqui pelo Senado, seguiu para a Câmara, mas como lá os deputados fizeram modificações no texto, vai ser necessária uma nova votação hoje aqui no Senado. A sessão está marcada para partir das 4 da tarde. No texto do Senado, a ajuda com os empréstimos era condicionada à proibição de demissões sem justa causa da data do contrato até 60 dias após o fim do pagamento da última parcela. A Câmara dos Deputados alterou a regra. Basta que as empresas mantenham o mesmo número de empregados. Outra modificação, em vez de a União repassar todos os recursos diretamente aos bancos, as operações vão ser garantidas em até 85% por um fundo do Banco do Brasil de 15,9 bilhões de reais. A taxa de juros anual dos empréstimos proposta é de 1,25%, mas a Selic, atualmente em 3,75%. Poderão participar do programa micro e pequenas empresas com faturamento de até 4,8 milhões de reais por ano. A Câmara Federal acabou de aprovar um projeto que veio do Senado, da minha autoria, o 1282, que vai ao encontro do sonho do micro e pequeno empresário do Brasil. Crédito que nunca teve, agora 36 meses de prazo, até 5% de juro ao ano, carência de 8 meses e sem garantia real, só garantia pessoal. Isso foi uma vitória extraordinária. Veio no meio dessa pandemia para socorrer os primeiros 90 dias. E depois é um programa nacional, Pronamp, que vai ficar na vida dos micro e pequenos empresários. Isso é uma grande solução. Então, como presidente da Frente Nacional em defesa do micro e pequeno empresário, estou muito feliz por essa conquista e quero dividir com todos os micros e pequenos empresários do Brasil. E o consultor legislativo do Senado Federal, Alan Duarte, comenta mais alguns pontos técnicos deste projeto que vai ser votado hoje aqui no Senado. Olá, eu sou o Alan Duarte, sou consultor legislativo do Senado Federal na área de política econômica e sistema financeiro e eu vou conversar aqui com vocês sobre o PL 1282 de 2020, de autoria do senador Jorginho Melo. O projeto de lei 1282, ele institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Ele foi aprovado no Senado, depois seguiu para a Câmara, foi aprovado na Câmara na forma de um substitutivo que agora retornou ao Senado para ser avaliado por essa casa. O substitutivo faz algumas mudanças de redação, formais, na operacionalização do programa, mas foram principais 3 mudanças mesmo no conteúdo, no mérito. Uma mudança relevante diz respeito ao montante dos recursos repassados pelo Pronamp. Enquanto que o texto que foi aprovado no Senado previa 10,9 bilhões de reais, o da Câmara fez um acréscimo de 5 bilhões e passou a destinar 15,9 bilhões de reais para o programa. Além disso, a Câmara instituiu 2 capítulos que não estavam previstos no texto do Senado. Um capítulo prorroga por 180 dias o prazo de pagamento de parcelas relativo a parcelamentos ordinários e especiais da Receita Federal, e o outro capítulo faz algumas alterações em leis esparsas, também relacionado ao microcrédito. E o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a ampliação do auxílio emergencial para mais categorias. As alterações foram feitas pela Câmara dos Deputados e agora, para passar a valer, necessita ainda da sanção pelo presidente da República. O substitutivo aprovado inclui mais categorias para receber o auxílio emergencial de R$ 600, que está sendo pago pelo governo a trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. No dia 1º de abril, o Senado já havia incluído diversas categorias entre os beneficiários do auxílio, entre elas motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros, garçons e manicures. O texto foi para a Câmara dos Deputados, onde recebeu modificações. O Brasil ainda é um dos países que menos investe o seu produto interno bruto para socorrer os mais pobres.
nessa pandemia em todo o planeta. É urgente que o Senado aprove projetos e propostas que possam enfrentar a pandemia. Este texto foi feito, na verdade, por todas as mãos, pensamentos, palavras e ações de senadores e deputados federais. Na Câmara dos Deputados foram incluídos vendedores porta a porta, esteticistas, pescadores artesanais que não recebam um seguro-defeso, pessoas que atuam na economia solidária e empregados de contrato de trabalho intermitente. Os deputados proibiram que instituições financeiras responsáveis pelo pagamento façam descontos com o pretexto de recompor saldos negativos ou saldar dívidas pré-existentes dos beneficiários. Ou seja, se alguém estiver devendo ao banco, o auxílio não pode ser automaticamente utilizado para cobrir dívidas. O substitutivo da Câmara também proibiu a recusa do auxílio emergencial a quem não declarar CPF. Essa proposta de autoria do senador Randolph, com relatoria do senador Amin, faz justiça a essas categorias. A orientação é o voto sim. Eu espero, presidente, sinceramente, que o senhor presidente da República não tarde em sancionar e regulamentar isso. E ministro do STF decidiu que o governo federal deve devolver a estados e municípios equipamentos e insumos comprados para o combate à pandemia do coronavírus. Em 19 de março, com base numa lei federal em vigor, o Ministério da Saúde apreendeu numa empresa de Santa Catarina 68 respiradores semelhantes a este, comprados pelo Maranhão. O governo do estado recorreu ao Supremo e nesta segunda-feira, 20 de abril, saiu a decisão favorável. O governo do Maranhão entrou na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e garantiu com o ministro Celso de Mello uma liminar obrigando o governo federal a liberar os 68 respiradores mecânicos que estavam retidos. Após analisar em detalhes a jurisprudência, o ministro Celso de Mello decidiu que a lei que autoriza o governo federal a apreender bens estaduais ou municipais não se aplica no caso da pandemia, limitando-se apenas quando declarado estado de sítio ou estado de defesa. O decano do Supremo deu o prazo de 48 horas para que os ventiladores mecânicos sejam devolvidos ao Maranhão. Estamos diante de uma guerra contra o coronavírus, estamos diante de uma luta a favor da vida. E o governo federal ele podia estar somando forças, unindo mais do que nunca com os governadores para ajudar nessas ações e não ficar fazendo burocracia, criando problemas e situações aonde não precisam. O Congresso Nacional prorrogou no começo de abril, por mais 180 dias, o funcionamento da CPI mista das fake news. Mas uma ação na Justiça pode impedir aí o funcionamento do colegiado. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instalada em setembro do ano passado para investigar a disseminação de fake news, com base em denúncias de interferência no processo eleitoral de 2018. O pedido de prorrogação foi lido em sessão remota do Congresso no dia 2 de abril. Mas o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, entrou com ação no STF para barrar as atividades da CPMI. Na ação, o deputado alega que a CPMI persegue os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pede ainda que sejam desconsideradas reuniões da comissão realizadas em dezembro. O ministro Gilmar Mendes foi sorteado para analisar o pedido. O presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, diz estar aguardando a decisão da Suprema Corte. Então, a cada dia que a gente vê essas ações de membros do governo ou de pessoas aliadas ou ligadas familiarmente ao governo Bolsonaro, nos deixa com mais ânimos, juntamente com vários membros da CPMI, de continuar com mais evidência, com mais eficácia essas investigações. Em 6 meses, a CPMI ouviu dezenas de testemunhas sobre a presença de notícias falsas no ambiente político. Mas agora, a CPMI quer mais tempo de trabalho para investigar as fake news sobre a pandemia do coronavírus. 13 horas e 40 minutos em Brasília, nós ficamos por aqui. Você pode acessar o nosso site e rever as reportagens que mostramos aqui no nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.